Na calada da noite, enquanto a maioria dos animais descansa, um par de olhos grandes e brilhantes observa cada movimento na escuridão. A coruja, com seu voo silencioso e olhar penetrante, é uma das criaturas mais fascinantes e misteriosas do reino animal. Temida por algumas culturas, reverenciada por outras, ela esconde habilidades que parecem mágicas. Hoje, vamos explorar o mundo secreto das corujas, desde seus hábitos de caça até suas lendas mais enigmáticas. A coruja é como uma obra-prima da natureza, moldada para a vida na escuridão. Seus olhos são tão grandes que ocupam quase todo o espaço do crânio, garantindo uma captação de luz impressionante. Eles são fixos, ou seja, a coruja não pode girá-los para os lados. Isso pode parecer uma desvantagem, mas a evolução resolveu o problema com uma solução incrível. Um pescoço super flexível, capaz de girar até 270 graus, sem cortar o fluxo de sangue para o cérebro. É como se ela tivesse visão quase total ao redor do corpo, sem precisar mover o tronco. Suas penas são uma aula de engenharia natural. Ao contrário de outras aves, elas possuem bordas serrilhadas que quebram o fluxo do ar, reduzindo o som do bater de asas. Isso cria o famoso voo silencioso, algo tão impressionante que até engenheiros já estudaram para aplicar em tecnologia de aviões e drones. As garras são afiadas como lâminas, perfeitas para agarrar e segurar presas, que muitas vezes são quase do mesmo tamanho dela. O bico curvo e forte é feito para cortar carne com eficiência, enquanto a língua ajuda a engolir pedaços inteiros. A audição é outro superpoder. Com orifícios auditivos posicionados em alturas diferentes na cabeça, ela consegue detectar a direção e a distância exata de um som com uma precisão absurda, até mesmo sob neve ou vegetação densa. Hoje conhecemos mais de 200 espécies de corujas espalhadas por todos os continentes, com exceção da Antártida. Elas se adaptaram a quase todos os tipos de ambiente, desde desertos áridos até florestas úmidas. Cada espécie tem seu próprio estilo de vida, tamanho, dieta e até personalidade. A coruja das neves, famosa nos filmes, é um exemplo de resistência. Vive em regiões geladas, caçando lemingues e coelhos do Ártico, e suporta temperaturas de até menos 50 graus. Já o minúsculo caburé, encontrado na América do Sul, cabe na palma da mão e caça insetos e pequenos lagartos. Existem corujas que se especializaram em viver perto de humanos, como a coruja das torres, que adora caçar ratos em plantações e celeiros, ajudando fazendeiros sem cobrar nada. Por outro lado, temos espécies extremamente raras e ameaçadas, como a coruja pescadora de Blackstone, que chega a 70 centímetros e vive caçando peixes gigantes no Japão e na Rússia. Mesmo tão diferentes, todas compartilham traços que as unem: voo silencioso, visão noturna afiada e um instinto de caça impecável. Algumas são solitárias, caçando sozinhas e defendendo territórios enormes, enquanto outras vivem em pares por toda a vida, cuidando juntos dos filhotes. A caçada da coruja é um espetáculo silencioso e mortal. Normalmente, ela se posiciona em um galho alto ou em um ponto estratégico, observando cada movimento no chão. Fica completamente imóvel, como se fosse parte da árvore, até que um som ou movimento denuncie a presença de uma presa. Quando decide atacar, abre suas asas largas e desliza pelo ar. Nenhum som denuncia sua aproximação, e a vítima só percebe quando já é tarde demais. Em milésimos de segundo, as garras se fecham, esmagando ou perfurando o animal. Algumas espécies têm técnicas diferentes. A coruja pescadora mergulha sobre rios e lagos para pegar peixes com precisão. Outras, como a coruja buraqueira, caçam no chão, correndo atrás de insetos ou pequenos répteis. E há as especialistas em presas específicas. Algumas comem quase exclusivamente ratos, outras focam em morcegos ou até outras aves.
Uma curiosidade interessante é que elas não mastigam a comida. Se a presa for pequena, engolem inteira. Se for grande, arrancam pedaços com o bico. As partes que não podem digerir, como ossos, penas e pelos, são compactadas no estômago e regurgitadas em forma de pelotas. Cientistas analisam essas pelotas para descobrir detalhes sobre a dieta e o ecossistema onde a coruja vive. Desde tempos antigos, as corujas despertam sentimentos mistos nas pessoas. Para os gregos, a coruja era símbolo de sabedoria e acompanhava Atena, a deusa da inteligência. Já para muitos povos indígenas da América, ela era vista como guardiã espiritual, capaz de levar mensagens entre mundos. Em contrapartida, em algumas culturas africanas e europeias, ouvir o canto de uma coruja era sinal de mau presságio ou até morte. Com o passar dos séculos, aprendemos que a presença das corujas não traz azar algum. Muito pelo contrário. Elas são grandes aliadas na agricultura, controlando naturalmente as populações de roedores e evitando danos às plantações. Uma única coruja das torres pode comer mais de 1000 ratos por ano. Infelizmente, muitas espécies estão ameaçadas por causa da destruição de habitats e do uso de venenos. Quando roedores são envenenados, as corujas que os comem também acabam intoxicadas. Para combater isso, vários projetos ambientais têm instalado ninhos artificiais em áreas agrícolas, atraindo corujas para caçar naturalmente e reduzindo o uso de químicos. Hoje, algumas espécies até se adaptaram à vida urbana. Em grandes cidades é possível encontrar corujas caçando pombos ou ratos em parques e praças, provando que conseguem se ajustar até aos ambientes mais movimentados. Se você acha que já sabe tudo sobre corujas, prepare-se. Elas ainda guardam segredos. Sua visão noturna é até 100 vezes mais sensível que a humana, e elas enxergam bem tanto no escuro quanto em plena luz do dia. Algumas são migratórias, viajando milhares de quilômetros em busca de comida ou clima melhor, enquanto outras passam a vida inteira na mesma área. O canto das corujas é outro mundo à parte. Não existe apenas o clássico pu-pu-pu. Algumas fazem gritos agudos que lembram choros de criança. Outras produzem sons graves que podem ser ouvidos a quilômetros de distância. Cada vocalização tem um objetivo: atrair parceiros, defender território ou avisar sobre predadores. Apesar da fama de solitárias, muitas espécies formam casais para a vida toda. Eles dividem tarefas como chocar os ovos e alimentar os filhotes, e defendem o território juntos. Os ninhos podem ser feitos em ocos de árvores, fendas de rochas, buracos no chão ou até construções humanas abandonadas. Outro fato curioso é que as corujas têm uma longevidade surpreendente para aves predadoras. Algumas podem viver mais de 25 anos em cativeiro e mais de 15 anos na natureza, se conseguirem escapar de predadores e das ameaças humanas. Mais do que simples aves noturnas, as corujas são verdadeiras obras-primas da natureza. Carregam em seu corpo a combinação perfeita entre força e delicadeza, discrição e eficiência. Sua capacidade de voar sem emitir som, sua visão apurada e sua audição impecável as colocam entre os predadores mais bem adaptados do planeta. Elas não apenas caçam para sobreviver, desempenham um papel vital no equilíbrio dos ecossistemas, controlando populações de roedores e evitando pragas que poderiam se tornar um problema para outros animais e até para nós, humanos. Ao longo da história, essas aves inspiraram lendas, deram origem a símbolos e despertaram sentimentos que vão da admiração ao medo. Seja como símbolo de sabedoria na Grécia Antiga, guardiã espiritual para povos indígenas ou mensageira de presságios em outras culturas, a coruja sempre ocupou um lugar especial na imaginação humana. E mesmo hoje, em plena era da tecnologia, ela continua a nos fascinar e a guardar segredos que a ciência ainda tenta desvendar. Enquanto o mundo dorme, as corujas patrulham o céu e a terra, protegendo seu território e cuidando para que a noite seja um lugar tão vivo
e cheio de histórias quanto o dia. Na próxima vez que você ouvir aquele som característico ecoando na escuridão, lembre-se: pode ser que uma dessas guardiãs silenciosas esteja por perto, observando tudo com olhos que brilham como faróis na escuridão. E talvez, por alguns segundos, você perceba que a noite nunca é tão silenciosa quanto parece.